Bom dia, gente bonita, gente que sempre me assiste aqui no canal Terapia na Natureza. Então, né, já falando no canal Terapia na Natureza, veja aí se você está inscrito, se você está inscrita, né? Se não está, se inscreva e venha fazer parte dessa nossa grande família, dessa grande tribo aqui, que amamos a natureza, né? Que queremos a natureza bela, como essa que está aqui atrás de mim, que vocês estão vendo, né? Aqui é a Cururupitanga, a minha amada Cururupitanga. Já pedi aí a sua inscrição, peço o seu like nesse vídeo. O conteúdo dele é muito importante para nós, principalmente para esse povo da maturidade aí, daqueles que já tem mais de 40, 50, 60 anos, ou 75 anos, como este que vos fala, né? Vocês já sabem, quem está inscrito no canal, quem está inscrita, meu nome é João Bosco, eu sou terapeuta corporal, sou massoterapeuta, sou terapeuta de discurso, né? E também sou analista de discurso, fiz psicologia, tarologia, né? E sou mestre em baralho cigano. E não por menos, né? Também sou aficionado de astrologia, fotografia e astronomia. O leque de opções aí em que eu me atiro para o conhecimento, no mar do conhecimento, né? Aliás, no oceano do conhecimento, que é muito mais do que um mar. É muito amplo. Então, queridos, queridas, bora lá. Bora para a questão central desse vídeo de hoje, né? Normalmente, o sexo, a sexualidade, ela tem, ou ela tem abordagens galhofeiras, ou abordagens galhofeiras em forma de piadas, ou em forma de xistes, né? de simulações, ou ela tem abordagens, né? deseducacionais, eu diria, tá? E várias outras aí. Mas a gente pode abordar o sexo e a sexualidade sobre um ponto de vista psicológico, sobre um ponto de vista mais científico, não é? Mais denso, mais consistente. E eu pergunto aí, né, que é a pergunta do vídeo, sexo na maturidade é bom? Se for a opinião do João, este sertanejo nômade, eu diria que é muito bom. Inclusive, como eu faço com os livros, né, e com outros tipos de conhecimentos aí para vocês, eu super recomendo. Sim, é uma bela de uma terapia, né, desde que você... Aí vem os senões, né? Quais são os senões? Sexo para ser bom tem que ser praticado com amor, tem que ser praticado numa relação consistente, em que as duas pessoas envolvidas nesta relação se deem bem. O ideal não, é imprescindível para que ele seja bom, para que ele seja ótimo, para que ele seja maravilhoso, né? Aquela coisa que você jamais esquece, né? Vai entrar aí nos 80 anos, 90 anos e você vai estar sempre lembrando. Se você faz isso, é porque houve química, é porque houve emoção, é porque houve fantasia. Então, essas três vestimentas que eu citei, química, emoção, fantasia, são conditio sine qua non para que o sexo se dê bem, para que ele seja bom. Né? Sem essas condições, não vai rolar, né? Como a gente costuma dizer. E se rolar, vai deixar uma péssima impressão, vai causar dores, vai causar angústia, né? Para isso, não. Então, respondendo a sua pergunta, o sexo é bom na terceira idade? Repetindo, né? A minha pergunta, a pergunta é de $1 milhão, ou eu diria até a pergunta de $1 bilhão, né? Sim, eu respondo, é bom. Salvaguardado os pré-requisitos que eu já enumerei alguns, né, que eu considero essenciais. O amor em primeiro lugar, não é? A química, né? A sua condição física, a condição física dos participantes, das participantes, a condição emocional,
né? Tudo isso vai fazer com que este propalado, esse tão afamado sexo, seja bom ou ruim, né? Para ele ser bom, essas condições têm que estar em alta. Então, a gente tem que desvestir muitas inverdades que se falam sobre a relação sexual em si, né? A maioria de nós fica meio preso, né, para falar sobre sexualidade, sobre sexo. E eu acho que a gente tem que falar sobre sexo dessa forma tranquila, dessa forma lúdica, né? Sem nenhum mal-entendido, sem nenhum subentendido, né? Assim, de forma direta, de forma reta, de forma tranquila, né? Quanto menos você criar eh, expectativas, né? Ou quanto menos você... Não, bom, não é bem não criar expectativas, claro, né? No caso da parceria de você e seu parceiro ou sua parceira, claro que a expectativa vai estar em alta, né? Mas o ideal é você adequar essa expectativa à sua condição, à condição que você está, à condição que o seu parceiro, seu parceira, sua parceira, né, eventual, esteja, né? Você tem que estar analisando isso, né? O seu sentimento, o sentimento da outra pessoa, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o sexo dentro da relação, eu considero como a cereja do bolo. Ela não é o próprio bolo em si, né? Ela, a relação sexual em si, não é a cereja do bolo, né? Mas isso eu me referi ao sexo, né? Como é que nós falamos tecnicamente? A conjunção carnal, é assim que se... Nada com Leandro Carnal, viu? Não me venham entender mal. A conjunção carnal praticada não é a cereja do bolo. Nem tampouco, aí eu vou um pouco contra a corrente, né? Nem tampouco as tão afamadas preliminares. Não, as preliminares ou as pós-liminares, né? Para mim, as duas variáveis são partes integrantes da prática do sexo. E antes das preliminares, aí você tem que ter a fantasia, o quanto você quer, não é? Aquela pessoa que você elegeu para estar com você, para fazer parte do seu corpo. Porque é o que é a relação sexual. É a gente permitir que alguém, literalmente, ou penetre em nosso templo, ou que nós penetremos, né, no caso dos homens, no templo de outra pessoa. Porque a nossa sexualidade, a nossa genitália, é um templo que tem que ser e deve ser sacralizado, deve ser tido na mais alta conta. Tudo isso aí, olha, somado, né, e feito essa mistura fina, essa equalização adequada, vai fazer certamente com que a sua prática sexual seja boa, dependendo da sua condição física, dependendo da sua condição emocional. Então você tem que adequar as suas expectativas à sua condição física e a condição física da pessoa que está envolvida, homem ou mulher, né? É isso que é importante a gente ter, e não achar que nós estamos na prateleira lá do alto, né? Estamos lá, somos inalcançáveis, eu sou o rei ou a rainha da cocada preta. Não é bem por aí, né? Na terceira idade, né? O povo fala terceira idade, né? Mas terceira idade para mim é 75 anos, tá? Primeira idade é 25 anos, até 25 anos. Segunda idade até os 50 anos, né? E a terceira idade vai até os 75 anos. Eu já entrei na quarta idade, viu? Já dos 75 aos 100 seria a quarta idade. Então, estou bem na fita pra caramba, né? Voltando aí ao raciocínio aí desse assunto aí, né? É um assunto que a gente não deve evitar, deve estar abordando sim, abordando com tranquilidade.
de forma técnica, né? Para não falar besteiras, para não falar abobrinhas, né? Eu não plantei abobrinha aqui não na minha propriedade, mas eu tenho abóboras enormes, viu? Abóboras lindas. Então, aqui não tem abobrinha, né? Voltando aí, olha. Se você se avalia bem fisicamente, se você se avalia bem emocionalmente e psiquicamente, não importa a sua idade, o sexo para você vai ser bom. Você está pronta e pronto para uma boa relação sexual. Se você já tem alguém que você ama, e se você já tem alguém com você, se você é casado, se você é casada, se você namora, não precisa ser casado para ter relação sexual, né? Aliás, né, segundo muita gente aí diz, o casamento é o prenúncio da morte da sexualidade. Eu não sou tão radical assim, não. Acho que há casamentos em que a sexualidade, o sexo, né, se dá bem, o sexo se mantém ativo por anos a fio, né? E tem sim, certamente tem. E há casamentos em que o sexo começa a morrer com 6 meses, 1 ano de casados. E aí ele começa a... Porque, evidentemente, não havia a química necessária, não havia a fantasia, não havia a conexão, né? Que deveria haver entre duas pessoas que se querem juntas, né? Então, gente, né, respondendo de novo, né, a questão inicial que eu coloquei aí, sexo é bom na terceira idade? Sexo é bom na maturidade? É muito bom, sim, é. Preserve suas condições. Vai depender de como você se portou na sua mocidade, né? De como você atingiu a sua idade adulta jovem, né? Como é que você foi, como é que você agiu, se você se preservou, se você não se preservou, se você tem boas histórias para contar, se você não tem. Tudo isso influi, né? Na qualidade da sua prática sexual. Ah, os homens, normalmente, quando eles entram ali para os 50 anos, eles já começam a definhar, sexualmente falando, né? As mulheres se preservam mais. Na minha percepção, a partir dos 40 anos, 45 anos, é quando elas estão na sua melhor fase. Isso sem generalizar, né? A maioria. Já criaram os filhos, né? Estão mais livres. Então, elas podem aproveitar, né, digamos assim, da parte prazerosa da vida. Gente, chegamos até aqui, olha, de novo, né? Eu convido vocês a se inscreverem no canal, né? A curtirem nossos vídeos, né? E a compartilharem. Se você não se assustou com esse vídeo aqui e quiser compartilhar o que o João está trazendo aqui, por favor, pode compartilhar à vontade. Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Aproveite, escreva aí, veja o que é que você pensa a respeito, escreva, conteste ou concorde, né? Nós estamos aqui abertos a suas percepções, as suas ponderações. A gente tem que, na verdade, desencanar desse assunto sexo, sexualidade, né? A gente tem que tê-lo em boa conta. Você está vivo, você está viva, né? Se tem alguma vontade sexual, não reprima, porque o corpo cobra. Procure a pessoa adequada para você, o homem adequado, a mulher adequada, a escolha é sua, né? Ou você já tem essa pessoa, os homens, eles têm mais foco no sexo, na sexualidade, do que as mulheres. Isto porque, desde cedo, eles são educados para agirem, né? É o macho man e tal. Nem sempre é assim, mas é como funciona. Enquanto a mulher, ela se preserva mais. A mulher, ela é dona do parquinho de diversões, né? Então, ela é mais preservada e ela é ensinada, educada a evitar o sexo. Essa é uma verdade. A mulher é educada para isso. A primeira barreira que ela tem que vencer
é a barreira da educação, é a barreira pessoal de como ela se conduz na vida. Hoje as mulheres estão mais independentes, as mulheres trabalham fora, né? O que é muito bom, não é? E elas também têm mais acesso ao conhecimento, tudo que não tinham antes, né? Eu esqueci de acrescentar que, historicamente, as mulheres têm uma relação defensiva em relação ao sexo e à sexualidade, né? Enquanto que o homem tem essa relação mais agressiva, né? O homem deveria até maneirar um pouco mais, aprender um pouco mais, né? Ser mais, digamos, mais cordato, mais cordial, não é, com seus parceiros, parceiras, né? Ah, quem gosta de parceiro não é o meu caso, né? Mas com suas escolhas, né? E mais gentil, a gentileza na sexualidade, no sexo, é o mais importante, essa gentileza, essa preocupação com o outro, com a outra, né? Isso deve ser levado em altíssima conta. A partir daí, a sua relação vai muito bem, tanto a relação pessoal, né, quanto a relação sexual. Uma coisa está imbricada na outra, está muito ligada à outra. Então, não eleja, quando você vê uma pessoa, pelo potencial de sexualidade que ela tenha, pelo potencial de sexo que você acha que ela tenha. Eleja pela condição, é meu conselho, tá? Pela condição cerebral, pela condição psicológica, pela gentileza, pela forma como trata as pessoas, seja homem ou mulher. Porque a partir daí, a tendência é que essa pessoa te trate muito bem, inclusive lá entre quatro paredes, ou entre nenhuma parede, né? Depende do lugar que você escolhe. Era isso que eu tinha para trazer aqui sobre sexo, sobre sexualidade, né? sobre esse ponto de vista terapêutico que esse sertanejo nômade aqui está trazendo para você. No mais, de novo aí, olha, não deixe de curtir nossos vídeos, não deixe de compartilhar e não deixe de comentar aí no canal, né? O que você acha desse e de outros vídeos que você porventura venha a assistir. Ah, veja se você está inscrito, se você está inscrita, tá? Se inscreva no canal. Venha somar aí junto com a gente. Tudo bem? Então, que este dia de quinta-feira seja um dia maravilhoso aí para você. Que tudo de bom lhe ocorra, que o universo traga para você aquilo que você realmente mereça. Tá certo, gente? Beijo e beijos aí para todo mundo, para todos e todas. Que o Deus e a deusa que habita em mim, saúde e reverencie os mesmos deuses e deusas que habitam em você. Om Mani Padme Hum.